Fala, rapaziada do Legal Azulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Menezes com vocês. Galera, no vídeo de hoje vamos conversar um pouco aí sobre a chegada do Catalá, a declaração polêmica que ele deu. A gente vai falar também sobre o jogador aí que deu prioridade ao clube do Remo e também vamos falar muito sobre a declaração do Tonhão. Tonhão já deu o recado aí, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber suas notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sortearemos para vocês 2 camisas do Clube do Remo, tá? Esse vídeo aqui, ele é patrocinado aí pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet que patrocina o Clube do Remo e patrocina também o Legal Azulino. Chegamos aí na incrível marca de 500 cadastros. E se você, meu amigo, quer concorrer à camisa do Leão, e não só isso também, fazer a sua fezinha na Bet Nacional. A Bet Nacional te dá aí as melhores odds para você fazer as suas apostas. É comparado com as outras casas e a Bet Nacional está sempre ali elevando as suas odds. Justamente para que você possa lucrar um dinheirinho a mais aí com o seu green. E não só isso, você concorre à camisa quando chegarmos a 550 cadastros aí na Bet Nacional. Cadastre-se agora na Bet Nacional. As camisas aí a gente vai divulgar numa live no sábado ou no domingo, tá? Os vencedores das 4 camisas dos 33 mil inscritos, então fica ligado aí no vídeo, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, bora começar falando aí, né, sobre a declaração do Tonhão, porque o Antônio Carlos Teixeira, o nosso presidente eleito, deu uma declaração aí no GE, falando um pouco sobre as expectativas. Falou sobre o Ricardo Catalá, né, que é um treinador aí que eles queriam muito trazer e que já estava palavrado com o Clube do Remo. Era só o Tonhão ganhar que o Catalá seria anunciado, o Catalá ia chegar em Belém e iria começar o planejamento. Daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre o Ricardo Catalá também. Ele falou sobre o executivo de futebol, que está monitorando aí executivos da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que eu entendo, né, por que o Remo ainda não anunciou o executivo de futebol. Justamente a Série B ainda está acontecendo. E um dos executivos que eu já sei que o Remo está de olho, né, aliás tem 2 aí, tem esse executivo que a gente falou ontem aqui, o Marco Gama, mas tem também o do Guarani, que agora eu me esqueci o nome dele, cara. Mas dá uma pesquisada aí no executivo de futebol do Guarani. Eu acho assim que seria uma boa para o clube do Remo se o Remo contratasse esse executivo de futebol. E o Tonhão falou também sobre o planejamento, né? Tem alguns jogadores que o Remo está analisando aí. Teve gente que falou que o Marcelo estaria nessa lista. Não está, gente. Fiquem tranquilos, não tem nada de Marcelo na lista. Mas tem Muriqui, tem Diego Ivo, tem Lucas Marques, né? Tem Evandro. Tem alguns jogadores aí que a gente pode conversar aqui futuramente. Ontem a gente fez uma live aqui, debateu sobre esses nomes também. Então, assim, a minha opinião sobre tudo isso, né? Você já vai ver pessoas aí falando que o Remo tem que anunciar logo os jogadores, tem que anunciar logo o executivo, porque tá atrasado no planejamento. Se você olhar o nosso rival, que subiu, manteve o mesmo técnico, manteve o mesmo executivo do futebol, também não anunciou nenhum jogador. Ou anunciou renovações, anunciou rescisões, mas não anunciou nenhum jogador. E os caras vão ter um calendário muito maior do que o nosso, porque ainda a gente não sabe se a Série C vai ser de pontos corridos ano que vem. Se for de pontos corridos, vai ser o mesmo calendário, 38 rodadas para cada um. Mas mesmo assim, eles não começaram a contratar a rodo. E eu acho que o rival está agindo de maneira inteligente, minha opinião, tá? Honesta aqui, como um cara que acompanha futebol. Aí o Remo vai ter que contratar a rodo, porque meia dúzia aí tá desesperado, sendo que o Parazão começa só em janeiro. Tá certo que a gente tem que ter a pré-temporada. O Tonhão já disse que os jogadores vão se apresentar no dia 15. E eu espero que esses jogadores se apresentem no dia 15. Mas assim, gente, a gente tem que ter critérios, e não só critérios. Mas também a gente tem que cobrar com consciência. Você não pode sair cobrando igual maluco porque o seu candidato não ganhou. E você quer ficar tumultuando aí. Não é assim, cara. Eu já disse pra vocês, a eleição acabou, agora todo mundo se une pra torcer pro mesmo time. Eu duvido muito. Tem, claro, tem aquelas pessoas que não vão torcer pro Remo porque já deixaram de torcer pro Remo há muito tempo, né? Mas a maioria torce pro Remo, gente. Assim, eu não vou ter aquele discurso de espera o cara jogar. Não, se é contratar pé de rato, eu vou descer o cacete aqui. Se eu souber algum nome de pé de rato, vocês estão vendo aí, né? Muriqui já desceu a lenha aqui. Esse executivo aí, eu já desci a lenha aqui também. Então a gente tem que cobrar com critérios. E eu gostei muito da postura do torcedor.
ontem nas redes sociais. Eu acompanho, né, os comentários de vocês também nas páginas lá. Muita gente criticando, né, a contratação, a possível contratação do executivo Marco Gamba, porque não tem currículo mesmo para estar no Remo. E é isso, torcedor. O nosso nível de exigência ele tem que aumentar. O Remo, apesar de estar numa Série C, mas o Remo vai ter condições, o Remo tem condições nessa temporada agora de trazer um bom executivo de futebol, de montar um plantel qualificado, não exatamente caro, mas um plantel qualificado. A gente tem que cobrar isso. É óbvio, isso aqui será cobrado no canal. Agora eu não vou ficar falando aqui, Tonhão tem que anunciar logo o executivo de futebol para ontem. Isso aqui eu não vou fazer aqui, gente. Eu não vou fazer isso aqui porque eu tenho consciência de que os caras ainda estão empregados. Agora sim, acabou a Série B, aí demora uma semana para anunciar o executivo de futebol, aí a gente tem que, né, cobrar aqui. Mas por enquanto, eu acho que o Tonhão tá agindo de maneira correta. Não anunciou nenhum reforço ainda, né, de jogador, a não ser aqueles que já têm contrato com o clube do Remo, anunciou o treinador. Vamos ver, né, porque ano passado, não sei se vocês lembram, a gente anunciou o Marcelo Cabo em outubro. Eu lembro direitinho, que se fosse hoje, em outubro. Aí o Marcelo Cabo começou a indicar jogadores pro clube do Remo. Depois, acho que foi em janeiro ou dezembro, chegou o Gasparino. Já tinha uns 6, 7 jogadores fechados com o clube do Remo, indicados pelo Marcelo Cabo. O Remo não conseguiu ir bem, né? Até conseguiu ter um bom desempenho ali no início da temporada, mas depois teve uma queda, o Marcelo Cabo perdeu a mão do time, e aí chegou o Catalá e teve que treinar os jogadores, boa parte deles terríveis, tecnicamente falando, que foram indicados pelo Marcelo Cabo. Então, vamos ter cautela nisso aí. Vamos esperar o executivo de futebol chegar. E aí, esse executivo de futebol tem que agir. Assim, ele vai ter que agir com rapidez junto com o Catalá. O Catalá também estava mapeando alguns jogadores, mas isso precisa ter uma análise. Eu acredito que o Tonhão, pelo que ele falou sobre análise de desempenho, essa análise de desempenho tem que estar no clube do Remo, ela tem que ser ouvida, porque é o planejamento do ano que vem, né? É o planejamento do ano que vem. Falando agora só um recadinho, tá? Tem muita gente aí falando, né? Inclusive ontem eu falei aqui sobre Dilson Medeiros e Rosqueiro. Eles não participarão, pelo menos ativamente, dando pitaco na gestão do Tonhão. O Tonhão não quer nenhum dos dois dando pitaco no futebol. Ainda bem, né? Ainda bem. E aí, gente, então o Rosqueiro e Dilson não participarão aí da gestão do Tonhão, pelo menos isso, né? Falando agora sobre Ricardo Catalá, né? Ricardo Catalá foi anunciado hoje oficialmente pelas redes sociais do clube do Remo, né? O Ricardo Catalá chega aí para iniciar o planejamento. Ele deu uma declaração muito polêmica, na minha opinião. Falou aí sobre a prioridade na temporada do ano que vem, que é, né, a prioridade do Catalá, pelo que ele falou, é o acesso. Mas, gente, ele não disse que vai abrir mão nem do Parazão nem da Copa Verde. Se ele falar isso, eu desço o cacete nele aqui. Ele tá indo contra a palavra dele. Tá mudando de opinião, Ricardo Catalá? Tá mudando de opinião, de objetivo? Você disse que quer ganhar título. Não existe 2 campeonatos melhores para você tentar ganhar o título do que a Copa Verde e o Parazão. Principalmente o Parazão. Já pensou se você consegue ganhar esses 2 títulos e o acesso para o ano que vem? Já pensou? Você entra para a história do Remo. Acho que eu não lembro de nenhum treinador que tenha conseguido isso. Nenhum Bonamigo conseguiu isso. Então, cabe a você fazer o trabalho. E sim, eu entendi o que o Ricardo Catalá quis dizer. Não é gastar a rodo para ganhar Parazão. Eu entendo isso. É montar um planejamento decente para que o Remo seja competitivo nessas competições, na Copa do Brasil e consiga de uma vez o acesso para o ano que vem. Foi isso que eu entendi. Mais uma vez eu deixo aqui boa sorte para o Ricardo Catalá. Desejo aqui muito boa sorte para ele. Vou torcer para que ele tenha sucesso aí no clube do Remo. Pra gente encerrar o vídeo, galera, aqui bora falar um pouquinho sobre o atacante aí, né, que tá priorizando o clube do Remo, né? Ele priorizou o clube do Remo. Né? Tem outras propostas aí, mas priorizou o clube do Remo, que é o Muriqui, né? Mais uma vez falando sobre ele aqui. Ele disse aí que, né, recebeu umas propostas aí, mas está priorizando o Remo. Por que será que o Muriqui está priorizando o Remo, hein? Será que as outras propostas foram um salário maior do que o do Remo? Ele recusou porque ele ama o Remo? Ele começou a amar o Remo? É claro que não, né, gente? Eu duvido muito que tenha até propostas para ele. Porque se tivessem propostas de fato de clubes com que pagasse um pouco parecido com o clube do Remo, mas que tivesse menos pressão, ele iria com certeza. Ele iria com certeza. Ele está esperando que o Tonhão chame ele, que a diretoria, né, do Tonhão, que o Catalá chame ele para o ano que vem. Vou repetir mais uma vez aqui. Renovar com o Muriqui é erro. Renovar com o Muriqui
é erro. Os números do Muriqui são péssimos. Tem 12 gols na temporada, sendo que boa parte desses gols são no Parazão. Foi muito fraco na Série C. Muito fraco. O Diego Ivo, eu nem contesto muito, porque eu acho que ele foi disparado o nosso melhor zagueiro na temporada. Agora, o Muriqui, não tem motivo para vocês renovarem com esse cara. Não tem motivo nenhum. E pelo que eu tô sabendo aí, 75 mil de salário. Aí vocês estão de sacanagem. Aí vocês estão de brincadeira comigo. Por isso que a folha do Remo é inchada. Por isso. 75 mil pro Muriqui, que não entrega desportivamente o que um jogador de 40 mil poderia entregar. Bom, espero que vocês coloquem a mão na consciência e não renovem com esse cara. Não, Muriqui, beleza, você ajudou a gente. Obrigado por nada nessa temporada, você ajudou a gente aí, né? Mas, tchau, procura outro clube, ou então se aposenta, entendeu? Mas vai cantar em outra freguesia. É isso, gente. É isso. Entendeu? E o Muriqui não ganhou nada no Remo pra ganhar renovação, salário absurdo. Que isso, cara? Que isso? Deixa aí o comentário de vocês, eu quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.